Estamos de volta com esse bate-papo com a doutora Patrícia Oliveira, que é ginecologista e obstetra, e está encerrando, então, inúmeras matérias que nós, do programa Glamour, fizemos durante todo esse mês de outubro em relação à prevenção do câncer de mama. Patrícia, vamos falar de algo bem importante que é dúvida na maioria das mulheres. O uso do anticoncepcional a longo prazo, reposição hormonal, isso pode ser um fator de risco para o câncer de mama? Então, isso é uma pergunta muito importante, porque é uma dúvida também bem frequente no consultório. O uso do anticoncepcional oral não é considerado fator de risco, porque na idade que as mulheres usam, é a idade com que os seus hormônios endógenos estão atuando mais ativamente. Então, seria trocar uma dosagem de hormônio endógeno, hormônio que eu produzo, por um hormônio externo exógeno. Então, não se considera fator de risco na idade reprodutiva. Quando as mulheres estão se aproximando da menopausa, né, ao redor de 50 anos na população brasileira, algumas necessitam fazer uso de terapia de reposição hormonal, porque sentem calorões ou por algum outro sintoma. A orientação atual é que mulheres que não têm um fator de risco marcante, ou seja, não têm mãe e irmã com risco de câncer de mama, poderiam utilizar reposição hormonal e deveriam utilizar já no início dos sintomas. Em maio desse ano, houve um congresso mundial no México, e nesse congresso se rediscutiu alguns achados que foram lançados na mídia de forma precoce, erroneamente, na mídia marrom, no ano de 2001, que foi sobre o WHI, que é um estudo grande. Nesse estudo, depois que foi lançado esses resultados, as mulheres pararam a reposição hormonal. E agora, numa análise retrospectiva, eles chegaram à conclusão de que, se tu age na janela de oportunidade, ou seja, nos 10 primeiros anos que a mulher entrou na menopausa, e se ela tiver menos de 60 anos, ela teria proteção contra diversas doenças, incluindo uma redução que é pequena, mas é significativa no número de câncer de mama das mulheres que não têm fatores de risco. Tem uma proteção também contra câncer de intestino e não tem um aumento de risco tão grande assim cardiovascular como se achava antes. Então, o que a gente está discutindo agora e que a gente está preconizando no consultório é que as mulheres que necessitam, não têm risco cardiovascular, não têm risco de câncer de mama, elas devem começar o mais cedo possível a sua reposição hormonal para elas não terem o risco da reposição hormonal como teria uma mulher que começaria uma reposição hormonal com 70 anos. Então, é muito importante, quem está começando com sintomas, procura já o seu médico para começar porque é um alívio. Quem está com calorão, se tomar a reposição hormonal, não chega nem aos pés dos tratamentos alternativos. Né? Então, essa mulher teria mais vantagens, mais benefícios do que risco se ela começar a usar nesse momento bem precoce. Aproveitando o gancho, falando em menopausa, quais seriam os sintomas além dos calorões? Até porque, de repente, temos mulheres de 40 anos que estão com alguma disfunção e não estão sabendo o que está acontecendo no corpo. O que mais pode acontecer? Os calorões são sintomas mais claros, mais fáceis a gente diagnosticar. Também há irregularidade menstrual. Algumas mulheres ficam com grandes períodos de pausa, mas a gente tem que investigar outras causas, óbvio, não é uma coisa, né, certa. Mudança de humor, labilidade emocional, pele seca, queda de cabelo, que também podem ser sinais de outras doenças ou mesmo do estresse. Então, às vezes, nos dias de hoje, fica difícil a gente diferenciar esses sintomas que são menos nítidos, se eles são por causa do período que a mulher climatério que a mulher está pensando, ou se passando, ou se é por causa do estresse ou de alguma outra doença concomitante que ela possa ter. Em relação à primeira menstruação, né, chamado menarca, e o início da menopausa, existe alguma relação? Algumas mulheres têm um período mais longo, outros mais curto. Tem alguma relação ao câncer de mama? Esse é um dos fatores de risco possíveis, que é o tempo de exposição aos nossos próprios hormônios. Se eu tiver a primeira menstruação muito cedo e a última menstruação mais tarde, eu fiquei mais anos exposta aos meus próprios hormônios, então esse grupo seria um grupo mais suscetível a desenvolver o câncer de mama ou outros cânceres que são dependentes do estrógeno, que é o hormônio feminino. Conversando com o Dr. Marcelo Moreno, ele nos comentou algo bem importante sobre as mulheres mastectomizadas, né? Total ou parcial. Que até porque o total nem é feito mais, né? Ele nos chamou a atenção, e eu gostaria que tu reforçasse, doutora, em relação a essas mulheres que fazem, então, essa mastectomia parcial. Como é que está acontecendo hoje em forma pública? Está tendo esse reparo da mama pelo poder público, pelos hospitais? Como é que está acontecendo?
Então, hoje existe um programa de saúde pública que visa não só a cura da doença, mas também a recuperação da autoestima e a manutenção da qualidade de vida da mulher. A orientação atual é que as mulheres que desejam, elas podem fazer a cirurgia e já no mesmo tempo cirúrgico fazer uma cirurgia estética reparadora, que pode ser com uso de prótese, pode ser com a rotação muscular, aí tem várias técnicas que são possíveis se a mulher quiser, não é uma regra, só se a mulher optar se aquilo realmente afetar a sua autoestima. Isso é uma coisa importante, né? Porque tu pode viver muitos anos com uma baixa qualidade de vida, com baixa autoestima, mas pode viver muitos anos a mais, porque o câncer pode ser curado e com uma autoestima lá em cima. Então, doutora Patrícia, encerramos essa série de matérias do mês de outubro, Outubro Rosa, mas tu tem mais um recadinho para nos dar. Nos conte, o que acontece mesmo em novembro? Então, encerrando agora o mês de prevenção feminina, a gente vai começar com o Novembro Azul, que é o mês de prevenção masculino. Então, você que foge do médico, você que finge que não tem doença nenhuma, você que tem medo de fazer o toque retal e só quer fazer o exame de sangue, procure o seu médico, esclareça, aproveite a oportunidade para fazer outros tipos de prevenção também em saúde, faça um check-up bem completo, porque para a gente ter uma família bem estruturada, para a gente ficar feliz, a gente precisa que os homens da família também estejam bem, né? Com certeza. Patrícia, como sempre, você é muito direta, é isso que realmente encanta a todas nós mulheres, porque tu é sincera, direta e vai direto ao ponto, sem rodeio. E você, marido que nos assiste, foi dado o recado, então cuide da sua saúde, não vai querer deixar a sua mulher viúva precocemente, né? Então se cuide, você mulher, também cuide da sua saúde e nós vamos nos despedindo, espero que você tenha gostado dessa série de matérias em relação aos cuidados da saúde da mulher e até o próximo Glamour.